Bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast da Rede Energia, sua escola prática para o mercado. Nesse episódio, nós vamos falar sobre mobilidade elétrica e o nosso convidado especial é o Rafael Cunha. Rafa, bem-vindo à Rede, bem-vindo ao nosso podcast. Se apresente para os ouvintes. Muito obrigado, Nath. Obrigado a todos que estão ouvindo ou assistindo. Eu sou o Rafael Cunha, sou engenheiro eletricista, formado aqui pela Federal de Santa Catarina. E eu sou o fundador da startup Move, uma startup que desenvolve soluções tecnológicas para gestão e controle da recarga de veículos elétricos. Legal. E Rafa, vamos falar um pouquinho de mobilidade elétrica e aí você vai explicando o que é a Move também nisso. Quando a gente fala de mobilidade elétrica, eu que conheço muito pouco do assunto, eu imagino carros elétricos, mas imagino também que tem uma infraestrutura ao redor disso, que não seja só a tecnologia do carro elétrico em si. Então, assim, a pergunta é, quando falamos de mobilidade elétrica, a gente se refere a quê? Olha, exatamente como você disse, mobilidade elétrica, né? A gente está falando aqui de todos os equipamentos, todo o ecossistema que envolve esse transporte por um meio, né? Um modal abastecido à eletricidade. Então, nós temos os carros, temos toda a parte de infraestrutura, né? Carros, caminhões, veículos pesados também, veículos leves, veículos levíssimos. Recentemente, né, tínhamos febre aí de patinetes e tudo mais. Também é um modal elétrico, né? Mas mais especificamente da Move, nós atuamos no segmento que nós chamamos de leves e os pesados também, que são os veículos que têm certos padrões para recarga de veículos, tá? Interessante. Mas aí os leves entram os carros elétricos? Exatamente, entram os carros elétricos, o que a gente vai ver mais comumente por aí nas ruas. Interessante. E por que faz sentido a Move existir, Rafa? Se, a meu ver, o carro poderia ter... Lembrando, eu não sei nada sobre esse assunto, então eu estou perguntando do zero aqui. O carro poderia ter uma barrinha de bateria como a do iPhone, assim. Por que eu preciso de todo o sistema da Move para fazer como serviço para eu usar meu veículo elétrico? Legal, ótima pergunta, Nath. De fato, você tem no seu carro a barrinha que vai indicar quanto de bateria tem. Você tem, hoje em dia, aplicativos como a PlugShare, é um aplicativo que ele é como se fosse uma rede social mostrando onde tem carregadores. E toda vez que você chega lá, você faz um check-in, tira uma foto e tal, é como se fosse um TripAdvisor, alguma coisa assim. E já existem essas soluções. O Google Maps, você consegue localizar carregadores, né? Então, para que existir uma solução como a Move, né? O que nós fazemos é a parte de controle e monitoramento da recarga. Então, vamos supor o seguinte, a partir de agora, você alugou um carro elétrico, hoje em dia todas as locadoras já possuem, tem alguns aplicativos de car sharing. Então, você pegou um carro elétrico. A primeira dúvida, a imediata que vai surgir é, aonde que eu carrego? Então, você consegue ali localizar, pegar um aplicativo desse e tudo mais. Só que esses aplicativos, o Google e tudo mais, eles não estão integrados ao carregador. Ele vai dizer para você aonde existe um carregador. Só que ele não possui informação se o carregador naquele instante está disponível ou não para uso. Então, você pode chegar lá de repente e o carregador já ter sido retirado, ou está estragado, ou tem alguém carregando. E o carro elétrico é um pouco diferente do carro a combustão. Se tiver alguém carregando, você pode pegar uma fila ali de 2, 3 horas, 6 horas, quem sabe. Então, não é uma experiência muito boa você chegar no local onde o carregador já esteja sendo utilizado ou mesmo esteja inoperante. Tá? Então, esse um dos propósitos da Move, né? De trazer essa experiência, essa boa experiência para o condutor do veículo elétrico. Interessante, Rafa. E dá para reservar o carregador? Tipo, às 3 da tarde eu chego lá no... Dá para reservar, sim. A reserva é uma das funcionalidades que vem nativa nos carregadores inteligentes. Então, eu consigo, sim, programar, por exemplo, pelo aplicativo. Eu estou em deslocamento para o local, eu já aperto lá o botão e o carregador bloqueia e aguarda que o meu usuário faça, então a autenticação para poder utilizar o carregador. Então, é totalmente possível, sim, fazer essa reserva.
Interessante, Rafa. E, Rafa, assim, pensando, traçando o paralelo com o carro a combustão, né? A gente muitas vezes faz pesquisa de preço sobre em qual posto vai abastecer. Acontece isso também no carregador? Eu consigo, por meio dos aplicativos, fazer algum tipo de gestão do preço da energia que vai ser cobrado? Ou é o preço da distribuidora? Imagino que não, né? Que tenha um intermediário entre a distribuidora e o... Exato. Essa daí é uma questão interessante do ponto de vista de como que funciona hoje, né, a cobrança das recargas. Hoje no Brasil a gente pode afirmar que não é cobrado. A recarga não é realizada, né? Então hoje se você pegar um veículo elétrico em praticamente todos os locais, você pode carregar de graça, a não ser aqueles locais que tem carregador dentro de um estacionamento, que aí você paga a hora de tempo de uso do estacionamento, né? Isso daí, como que funciona, né, do ponto de vista até de regulação? Tem uma resolução normativa 819 da ANEEL, ela estabelece que é de livre comercialização a precificação da recarga. Então, por exemplo, eu tendo um estabelecimento com os meus carregadores, eu posso colocar preços livremente, né, e da forma que eu quiser, estrutura como for, para que as pessoas possam carregar. Então, eu vou definir, né, o dono do eletroposto define o preço da recarga. Só que ainda há outros entraves e questões de incentivo ao mercado e por isso, né, nós temos que, no Brasil não se é cobrado ainda. A gente acredita que muito em breve esse tema vai ser resolvido e a gente vai iniciar, de fato, as cobranças. Mas, por exemplo, pelo aplicativo, sim, já é possível você verificar qual o local que faz cobrança, né? E quando for cobrado, já vai também estar habilitado o pagamento pelo próprio aplicativo. Então, você chega ali, finaliza a recarga e já é descontado automaticamente no cartão. Interessante, Rafa. Nossa, é muito legal de pensar nessa questão regulatória mesmo, né? Eu venho da regulação da geração, então eu sempre fico me perguntando, assim, dos entraves regulatórios. Hoje eu imagino que isso não seja um entrave regulatório propriamente dito, né? Porque, assim, pode ser usado como um atrativo. O shopping tem, eu vou deixar meu carro lá carregando por 3 horas e vou ficar 3 horas fazendo compras, né? Então, eu imagino que possa funcionar dessa forma também, como um atrativo. Não sei até onde a questão de não ter uma cobrança estabelecida mesmo, uma regra estabelecida, atrapalha o desenvolvimento. Eu acho que atrapalha do ponto de vista quando há uma instituição, um organismo privado que queira investir no setor e queira, né, de algum modo, viabilizar essa solução. Então, eu desejo aqui construir uma rede de recarga, por exemplo, e eu quero ter um retorno financeiro com isso, né? Então, a partir do momento, hoje, a grande parte da nossa infraestrutura, ela é toda feita com PIDs, né, projetos de PIDs, onde você não tem ali um retorno imediato, né, um retorno financeiro e tudo mais, é muito mais do ponto de vista de viabilização de tecnologias, estudo. Então, isso daí chega a atrapalhar em alguns pontos. Hoje, como é feito? Tem, sim, algumas redes de recarga privada, e aí é feita uma cobrança, por exemplo, por aluguel do equipamento, ou um valor proporcional de energia utilizada, mas aí a pessoa acaba fazendo essa cobrança por meio de um aluguel. Porque aí nós temos um outro entrave, que aí é muito mais tributário, que não se tem uma atividade econômica no Brasil para serviço de recarga, por exemplo. Então, eu não posso simplesmente emitir uma nota dizendo, olha, eu vou te cobrar R$ 20, equivalente a tantos quilowatt-horas, por um serviço de recarga, porque isso ainda não existe. Então, tem essas coisinhas que atrapalham um pouco, né? Mas que a gente acredita que muito em breve serão sanadas. Legal, Rafa. E você acredita por expectativa ou tem algum elemento concreto, assim, não, a ANEEL colocou na agenda regulatória, tem algum projeto de lei, tem movimento disso no Congresso, nesse sentido, ou na própria ANEEL? Olha, nesse sentido de regulamentar, não tem, do meu conhecimento, não tem nenhum projeto de lei, mas a gente sabe que sim, há interesse da ANEEL em resolver esse tema, há inclusive conversas já com algumas secretarias da Fazenda para tentar, né, conciliar de como que a gente vai fazer isso. Inclusive, recentemente, teve um roadmap regulatório bem interessante, que foi puxado ali pelo projeto da ES Brasil, PID da chamada 22, onde nós sentamos com vários players do setor, né, outras entidades executoras, entidades do governo que atuam
na regulamentação e conversamos sobre esses temas. Então, muita coisa saiu disso e todos bateram nessa tecla, né, de que tem que ser resolvido. Então, eu acredito que está se formando uma pressão, um ambiente certo para que isso, muito em breve, né, possa ser feito. Uhum, legal. Ô, Rafa, e como que você foi parar nessa história de mobilidade elétrica e fazer a sua própria startup também? Conta um pouquinho disso. Claro. Eu atuava na parte de projetos de sistemas fotovoltaicos e também com eficiência energética, né? Eu tive uma experiência inicial em instalações industriais e depois fui indo para essas outras áreas, prestando serviço para a indústria, né? Então, é muito mais do ponto de vista consultivo. Até que, em determinado ponto, em conversa com o pessoal aqui de Florianópolis, aqui em Florianópolis tem uma coisa muito forte de tecnologia no setor de energia, sendo um dos projetos pioneiros, inclusive, de mobilidade elétrica, saiu daqui, né, o corredor da Eletroposto Celesc, que é um corredor que interliga Joinville até Florianópolis, na rodovia. Então, em conversa, a gente viu que havia uma oportunidade ali, né, de alguém uma empresa que pudesse fazer um sistema de gestão de carregadores. E aí começou com uma conversa e achamos interessante, começamos a rascunhar um MVP, né, tirar do papel, e foi quando surgiu a oportunidade de um edital de aceleração de startups da AES Brasil. Então, nós nos inscrevemos, fomos selecionados, e aí foi, né, onde a gente, de fato, teve essa aceleração, esse incentivo. Utilizamos verba de P&D para acelerar o desenvolvimento da solução e tudo mais, então foi aí que deslanchou, né? Foi mais ou menos na metade de 2018 que isso aconteceu. Nossa, legal, é bem recente, então. O Sim, mercado é pequeno ainda, Rafa, aqui no Brasil? sim, é um mercado relativamente pequeno, né, para o tamanho do Brasil. Eu estava até recentemente vendo fechamentos dos números, para vocês terem uma ideia, né? A gente fechou o ano de 2021 com a venda de 2.851 veículos puramente elétricos. Então, se você for pensar, ainda é um número pequeno, né? No total dos eletrificados, né, a gente está falando de praticamente 35 mil veículos vendidos no ano passado, considerando elétrico puro, elétrico híbrido e o híbrido, que não é plug-in. Enfim, ainda é um mercado pequeno, mas nós estamos falando da quinta maior frota do mundo, né? O Brasil tem um potencial gigantesco e a gente sabe que em algum momento, né, isso vai virar, já está começando a aparecer a curvinha exponencial ali, então isso vai ser extremamente significativo. Para efeitos comparativos, em 2020 foram 850 veículos vendidos elétricos puros. Então, esse ano passado, triplicou o número de elétricos puros. Então, é um mercado que pequeno, mas se mostrando bem promissor. Legal, Rafa. Realmente, né, você começa a ver a curvinha do exponencial se fazendo, né? E até uma coisa interessante que eu estava lembrando, eu fui visitar uns apartamentos, conhecer a planta de alguns apartamentos para comprar ali em 2024, mais ou menos, mudar em 2024, né? E um dos prédios que a gente viu já tinha estação elétrica para todos os carros, de todos no apartamento. Isso aqui em Brasília, né? Que eu acho que não é nenhum exemplo de cidade tecnológica ou qualquer coisa assim, como é Floripa, São Paulo, né? Mas todos os apartamentos já têm a tomadinha para carregar o veículo elétrico. Você vê que é É uma tendência. fantástico. Isso vai ser tendência cada vez mais, né? E aí a gente entra até num outro tema, que é muito do aspecto do local que possui o carregador. Porque você pensar que uma unidade consumidora existente, né, um edifício hoje, um prédio que você mora e tudo mais, se hoje eles quiserem colocar um carregador por vaga, teria capacidade disponível, né? Teria demanda disponível para você colocar? Então, provavelmente não tem. E aí é outra vantagem, né, de se ter os carregadores inteligentes. Então, isso faz com que desde já a gente comece a pensar nesse uso futuro, nessa expansão que vai vir, é inevitável. Então, já para planejar as nossas redes elétricas, né, a nossa infraestrutura, para quando vier esses veículos, não tenhamos nenhum problema, né, de ordens técnicas com esses equipamentos. Rafa, fala um pouquinho mais sobre essa questão da influência acho que do software, né, da parte de inteligência, do carregador inteligente que você falou, com a Isso. relação
a capacidade que o prédio vai conseguir fornecer para os carros se carregarem, né? Imagina, todo mundo chegando às 6 da tarde em casa, se hoje já é um problema com chuveiro elétrico, já tem um pico, como que essa tecnologia inteligente ajuda nessa questão do pico e da administração da infraestrutura também? Esse é um ótimo ponto, Nath, porque assim, é muito comum as pessoas olharem para o mercado de mobilidade elétrica e falar, olha, daqui a alguns anos isso vai ser um problema, né? Porque, hoje a gente já está com um problema, uma crise hídrica, isso já impacta, de certo modo, o sistema todo de geração de energia, e as pessoas se apegam muito, eu não sei por quê, né? Uma tendência a se apegar ao problema do veículo elétrico como sendo de ordem energética. Mas o problema vai se dar muito maior e imediatamente do ponto de vista de potência, de demanda mesmo. Porque pensa o seguinte, como você disse, um edifício que tem aí 50, 100 apartamentos, 10 pessoas ali que adquiram um veículo elétrico, isso daí, você pegar um edifício aí de alto padrão em São Paulo, tem vários nesse padrão que se encaixam, 10 pessoas que adquiram um veículo elétrico, a gente está falando de 7,4 kW de potência cada um, isso daí já dá 74 kW. No horário de pico, todo mundo ligando, você derruba, né, a subestação na entrada do prédio. Então, realmente é um problema. E a gente, com carregadores inteligentes, já consegue atuar de modo, né, imediatamente nesse problema. Como, né? Então, o sistema de inteligência de um carregador, ele não permite só o monitoramento. O monitoramento é uma das vantagens, facilidades, mas a gente também consegue fazer determinados tipos de controle nesses carregamentos. A versão mais recente, né, mais usual aqui no Brasil desse sistema de controle, que é o OCPP 1.6, é o protocolo de comunicação, ele permite o que nós chamamos de Smart Charging, né, o carregamento inteligente. Com o carregamento inteligente, é possível você modular toda a curva de potência ao longo do dia, ao longo da semana, do mês e como você quiser. Você faz o planejamento da curva individualmente por carregador ou por grupo de carregadores. Então, eu consigo, por exemplo, no horário de pico, ali pegando das 5 até as 8, eu não quero que ninguém opere o carregador com a potência máxima. Se ligar, vai ser com 20% da potência. E deixar para a madrugada para carregar 100%. Né? Então, a gente consegue fazer a modulação da potência desses equipamentos. Inclusive, tem alguns equipamentos que já possuem internamente um sistema de gestão de demanda também. Então, você entra com um sinal de medição de energia de uma subestação e coloca nos carregadores e o sistema vai entender o quanto você tem disponível de demanda para poder distribuir, né, fazer um load balance com os carregadores que estão atuando. Então, é por isso que é extremamente vantajoso, né, que se consiga, que se utilize o sistema de recarga inteligente nesses equipamentos. Ô, Rafa, eu consigo ver, me corrija se eu estiver errada, um problema, assim, uma concatenação, né? Porque uma coisa é o que, por exemplo, a administração do prédio acha que tem que ser usado. Não quero todo mundo operando em potência plena. Poxa, mas eu tenho um restaurante marcado para 9 da noite, eu preciso de carga no meu carro. Então, tem um lado demanda, um lado do consumidor, né? E outro enfim, de quem está entre a energia e o consumidor, né? Como que você vê isso? Olha, esse é um ponto bem interessante. Eu acho que a solução final para isso tudo vai se dar também no Smart Charging. Como modo alternativo, nós temos também carregamento público, né? Na cidade, você vai encontrar carregadores rápidos e tudo mais, então você vai ter outros meios de também efetuar a recarga do seu veículo. Você vai carregar o seu veículo muito menos do que você imagina, né? Muito menos vezes. Por exemplo, temos aí veículos com 300 km de autonomia. Para você, né, utilizar ele todo, dá praticamente 50 a 60 km por dia de rodagem. Quem que faz isso hoje? São poucas pessoas, né, que rodam tanto. Então, você carregando seu veículo 100% no final de semana, você não vai precisar sempre. Mas, por exemplo, o que você disse é bem interessante, porque a partir dessa funcionalidade do Smart Charging, vão derivar muitos modelos de negócios, a ponto de, por exemplo, eu poder falar, olha, eu preciso na minha recarga dar um boost, eu preciso carregar 100%. E ok, você quer, só que aí tem uma compensação financeira por isso. Então, é como se fosse uma resposta da demanda às avessas, né, onde você dá carga que vai precificando aquela energia. Então,
Isso daí hoje já tem muito estudo sobre isso, a gente inclusive está no roadmap, né, de um dia desenvolver alguma coisa nesse sentido, de você poder deixar essa responsabilidade para o usuário. O usuário vai definir, só que ele tem ciência ali do range de preço que ele pode atingir para conseguir carregar na velocidade que ele deseja. Legal, Rafa. Ainda mais que quando essa tecnologia estiver mais disseminada, vai ser provavelmente a gente com o Mercado Livre aberto também, né? Então, que vai ter mais a flexibilidade de você poder modular sua compra de energia. Nossa, gente, vai ser muito complexo isso. Exatamente. Por exemplo, a pessoa colocar no aplicativo que, olha, eu desejo carregar desde que o quilowatt-hora esteja na faixa de preço tal, e aí a hora que atingir o sistema habilita. Enfim, isso daí é possível, a gente já vê isso na Europa, esse comportamento na Europa, nos Estados Unidos, já acontece, então, naturalmente, isso também vai ocorrer aqui, né, quando se flexibilizar o mercado. Uhum. Interessante. E, Rafa, uma outra dúvida que você nota alguma resistência de hoje dos fabricantes, por exemplo, de motores a combustão ou dos postos de gasolina em si? Porque, querendo ou não, entrando veículos elétricos, essas outras empresas perdem uma fatia de mercado ali, né? E que tende a ser cada vez maior. Eu imagino que elas já estejam vendo isso. Elas estão investindo nessa tecnologia para fazer parte dessa fatia, ou elas ou tem algum tipo de entrave, alguma resistência assim nesse sentido? Olha, nós temos visto até um comportamento muito positivo nesse sentido, pouca resistência. Eu acho que o pessoal entendeu, né, que o melhor concorrente para o meu produto é o meu futuro produto. Eu acho que todas as grandes empresas entenderam isso, né? Nós temos aí, por exemplo, a Ipiranga já está se movendo em sentido de criar uma grande rede de recarga. Está valendo hoje, né? A Shell tem uma das maiores redes de recarga da Europa. Então, assim, são grandes redes que estão se formando pelas empresas do setor de óleo e gás, né? Então, eu acho que eles estão indo nesse sentido de trazer inovação, não querem ficar de fora desse mercado que vai crescer. Do ponto de vista das empresas do setor automotivo, temos visto a mesma coisa, cada vez mais as empresas sendo mais ousadas com suas metas de descarbonização. Algumas, né, tem, enfim, alguns roadmaps tecnológicos ainda para finalizar de motores a combustão e tudo mais, natural, mas muitas já estão apostando muito forte, né, nos eletrificados. O caso até da Volvo é um caso bem emblemático. A Volvo já declarou que, né, vai lançar para determinados modelos de veículos somente híbridos. Eles tiveram um sucesso de vendas no modelo híbrido XC40 e determinaram que a partir de agora vai ser só o elétrico puro do XC40, né? Foi muito bem aceito, então já vai passar, já anteciparam essa mudança, então o híbrido já vai ficar de lado, que era um modelo de transição, e agora vai vir só o puro. Então a gente tem visto isso cada vez mais, e eu acho que do ponto de vista das grandes empresas, grandes corporações, eles estão realmente apostando nesse mercado também. Legal. E, Rafa, tá em média quanto, assim, o preço de um carro puro, elétrico puro? Então, nós temos aí um sistema, né, totalmente dolarizado no mercado de veículos elétricos, são todos praticamente importados, alguma montagem no Brasil. E nós temos aí de entrada veículos zero a partir de 180 mil, por volta desse valor, tá? Isso daí até, né, o teto cresce até, né, onde se imagina. Para esse ano de 2022, temos uma montadora que está prometendo o primeiro veículo a R$ 100.000, chegando a 100 mil. É um veículo bem pequeno, né, e tudo mais, mas é ambiente mais para uso urbano, mas que já começa a ficar um valor assim que começa a chamar um pouco mais de atenção, né? Ainda é um tipo de modal mais elitizado, mas aos poucos isso também vai tendo acesso à população, como é o caso de car sharing, né? Não sei se o pessoal já utilizou aí em São Paulo, a região de São Paulo, Grande São Paulo, São José dos Campos, Vale do Paraíba, tem uma empresa de car sharing que você pega o carro elétrico em uma cidade, pode levar para São Paulo, deixar em qualquer local e tal, faz o pagamento pelo aplicativo e é muito mais barato do que um aplicativo de transporte, né, você utilizando o veículo elétrico. Então, hoje já tem, você consegue ter a experiência de um elétrico, né, com custo bem acessível. Legal. Muito legal, Rafa. Rafa, fala um pouquinho dos desafios da mobilidade elétrica, tanto tecnológicos quanto regulatórios também.
Bacana. Bom, do ponto de vista de desafios, acho que o maior ainda a ser enfrentado, principalmente aqui na economia brasileira, né, é a dificuldade de acesso de um veículo desse tipo, até mesmo de equipamentos. A gente está agora, inclusive, ainda num período complicado aí de problemas de chips no mundo todo, então não é tão simples adquirir um equipamento, todos subiram de preço. Por outro lado, cada vez mais, né, nós estamos tendo novos players chegando com novas soluções e, enfim, o brasileiro sempre inovando, né, tem esse espírito de empreendedorismo, inovação e estão trazendo soluções para driblar essas questões, né? Então, isso eu acho que é um lado super positivo. Ainda do ponto de vista tecnológico, a gente precisa, eu acredito que nós precisamos sim da flexibilização do mercado de energia. Com essa flexibilização, a gente traz melhorias também para o ambiente de modelos de negócios da mobilidade elétrica. Por exemplo, atuar como resposta da demanda para carregadores. Hoje, tá certo, estamos falando de uma demanda pequena, mas no futuro, né, vai ser um mercado aí de capacidade bem interessante, onde a gente vai poder simplesmente comandar carregadores por regiões, por alimentadores, né? Poder trabalhar assim também do lado do consumo das cargas, né? E do ponto de vista regulatório, eu acredito que a gente precisa dar espaço, né, a favor da cobrança. É muito importante que se tenha, né, como mecanismo de se faturar, de se rentabilizar a partir do serviço bem prestado da recarga de um veículo elétrico. Precisamos também verificar questões do ponto de vista de como que a gente vai integrar o veículo elétrico à rede de fato, né? Por exemplo, seria possível a gente fazer do veículo uma unidade consumidora móvel, onde esse veículo possa adquirir energia no mercado livre ou utilizar créditos de compensação lá da solar, né, da geração distribuída? Faz sentido isso, né? Como que a gente consegue entranhar melhor o veículo elétrico, né? E até mesmo a possibilidade futura de injeção na rede do veículo elétrico, né? Então, nós temos aí o chamado V2G, né, o Vehicle to Grid, onde o veículo que vai injetar potência na rede, aí é uma modalidade que hoje já temos disponível para geração distribuída, claro, né? E por que não a gente começar a avaliar também como fazer essa transição para o modelo da mobilidade elétrica e onde também, de repente, possa se incorrer também em créditos, enfim, em outras questões. Então, a gente tem alguns passos, a gente entende que é um mercado muito novo, ainda tem um tempo de maturação e tudo mais, mas é importante já estar de olho, né, e se desenvolver estudos e discussões para a gente caminhar para esse sentido, né, de melhoria. Uhum. São muitas vertentes possíveis de desenvolvimento, né, Rafa? Muitas, Assim, muitas. o É que uma você é infinidade. basicamente é um oceano azul, né? O que você quiser fazer, você consegue desenvolver, vai ter espaço. Muito legal isso. Exatamente. E Rafa, para quem quer trabalhar com mobilidade elétrica, fala pra gente assim, manda um currículo para a Move, vai estudar tal coisa, como que faz assim? Olha, eu tenho uma coluna na revista Photovolt, onde mensalmente eu estou colocando lá, desde o início, né, vão ser aí 12 artigos, vai ser lançado em breve o terceiro, onde a gente está dizendo cada coisinha, cada passo ali do mercado de energia, estrutura, desculpa, o mercado de mobilidade elétrica, estrutura desse mercado, tamanho, a parte técnica, como instalar um carregador, como que funciona isso, né, o que é, afinal de contas, essa tecnologia. Então, a gente vai dar todo um panorama, vale a pena ir acompanhar, tem online mesmo que você acompanha. Recomendo também seguir a nossa página da Move no Instagram, você colocar lá o use.move no Instagram, a gente sempre está postando novidade, informações, e também uma página bem bacana de seguir é a da ABVE, que é a Associação Brasileira de Veículos Elétricos, e lá, enfim, tem uma infinidade de informações, conteúdo muito relevantes, e eu acho que para ficar bem informado, vale muito a pena seguir, para aprender, né, entender um pouco mais sobre o nosso setor. Legal. E Rafa, para a gente ir finalizando, assim, se alguém quiser de fato, que habilidades você acha que para uma pessoa para trabalhar com mobilidade elétrica precisa ter? Tem que ser necessariamente um programador, tem que ser engenheiro, porque essa é a cara da engenharia, né? Mas quando a gente fala de regulatório, a gente está falando de advogados, quando a gente fala de mercado, a gente está falando também de economistas, administradores, enfim. Quando programação, a gente também fala de matemáticos, tem uma gama muito grande de profissionais, né? E os nossos jovens, os nossos alunos mais jovens, eles ficam fascinados com esse tema,
Então, eu queria, assim, uma palavra de orientação, aqui, uma mini mentoria para quem quiser desenvolver uma habilidade focada nesse mercado. O que você acha? Legal. Apesar de ser engenheiro, uma das coisas que eu menos utilizo no meu dia a dia são temas de engenharia, né? A gente trabalha com de tudo um pouco, engenharia sempre vem como secundária, né? Eu acho que primeira coisa de tudo é entender um pouco a parte de tecnologia da informação, ter noções da parte digital, como funcionam, porque o veículo é todo conectado à internet, os carregadores são, toda essa parte tecnológica, né, tem muito essa conexão digital, então tem que ter conhecimentos básicos aí sobre isso. Eu acredito que conhecimento sobre o mercado de energia é fundamental, porque a gente acredita muito que o veículo elétrico ele passa a ser só mais um agente do mercado descentralizado e digital, mercado de energia descentralizado, né? Então faz todo sentido, tem que conhecer o mercado de energia, e eu acho que o principal disso tudo é a disposição, porque como você disse, é um oceano azul, tem vaga para todo tipo de, né, o que você quiser, aqui tem modelos de negócio que estão explorando, por exemplo, né, alguns modelos de negócios por aí, outras empresas, tal, que atuam como, fazem propaganda nos carregadores, então tem um telão no carregador, então são pessoas que entendem muito mais de publicidade do que de fato do modelo de recarga, né? Tem outros modelos de negócio focado mais no atendimento a uma frota, onde a pessoa nem sequer tem a tecnologia, importa a tecnologia, mas a pessoa sabe estruturar, sabe, é uma pessoa operacional, né? Então você tem uma série aí de possibilidades no mercado, tá? Então acho que disposição, vontade de aprender, assim, e correr atrás, porque é um mercado ainda pequeno, né? Então você não tem informações acessíveis a qualquer momento, né? Não é tão simples assim. Então tem que correr atrás e buscar um pouco nesse início. Uhum. Rafa, eu acho que eu consigo até pensar numa. Se eu como consumidora, pudesse escolher uma habilidade em alguém para trabalhar nessa área, seria desenvolver um software fácil de usar. Que eu só tenho que ligar meu carro e que eu não tenho que fazer nada, sabe? Cada vez mais a minha vontade é essa. Não, eu não tenho que me preocupar com nada. Eu não tenho que me preocupar se meu carro vai estar com bateria na hora de ir para o trabalho. Eu não tenho que me preocupar com o preço da energia porque está dentro da faixa que eu quero. Enfim, não ser um problema menos. Porque hoje, nossa, Rafa, uma coisa que vai evitar, hein? Muita briga entre casal. Porque, por exemplo, o meu marido, ele não carrega, ele não Não, abastece. mas... Pegar o carro na reserva. Isso aí é um super, um super Não, isso daí vai ser benefício. evitado, exatamente. Isso daí não é um problema, porque você chegou em casa, já coloca o carro na tomada e pronto, pode subir e está tudo certo. No outro dia ele vai estar 100%, né, carregado. Isso não vai mais ser um problema. Olha só, já é um argumento para salvar alguns casamentos por aí. Muito bom, muito bom. Muito bom, Rafa. Não, legal. Rafa, eu queria agradecer sua presença. Quero fazer um novo podcast daqui, vamos supor, uns 5 anos, não, menos, né? Uns 2 anos, para ver como é que está toda essa alteração, como é que estão as perspectivas que a gente pensou hoje, lá na frente. Agradeço Muito muito legal. sua Daqui participação. 2 anos a gente vai estar num outro cenário completamente Uhum. diferente. Vai ser muito bacana o papo, poder recordar tudo que a gente falou aqui, né? Dos 2.800 carros, a gente vai achar engraçado isso, porque isso vai ser mensal, né? Então vai ser Amém. bom. Muito bom. Obrigada pela participação, Rafa. Seja sempre bem-vindo aqui no podcast. Se quiser trazer novos temas também, é só avisar. E obrigada também aos ouvintes da Rede Energia, da Redcast. Até a próxima, pessoal.